Pessoal, é o seguinte, eu vou falar aqui sobre a atualização dos recursos do geoprocessamento em uma gestão municipal. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, apenas para contextualizar, eu vou fazer aqui algumas considerações sobre banco de dados. Muitas prefeituras já possuem estrutura baseada em banco de dados, né? Ou seja, um único servidor atende toda a administração. Isso, obviamente, vai facilitar uma série de atividades que são desenvolvidas no processo de gestão do município. Acompanhamento orçamentário, recebimento de tributos, gestão dos recursos humanos, isso aí tem inúmeras facilidades que se pode obter por meio de um sistema de informação baseado em banco de dados. Isso não é nenhuma novidade, né? Eu diria, inclusive, que isso já está muito bem equacionado. Mas eu faria aqui uma ressalva. A utilização desses recursos é extremamente importante, ninguém discute isso. Apesar de atender muito bem a máquina administrativa, ele não consegue me responder uma pergunta muito simples. Onde é que fica a ponte que caiu? Onde está localizado o talude que desmoronou? Qual o rio e qual foi o trecho desse rio que foi inundado em um determinado período de cheia? Não vai me responder. Não vai me responder por uma questão muito simples. Os dados disponibilizados por essa prefeitura são dados alfanuméricos, que têm as suas limitações. Esses bancos de dados não permitem a visualização de dados espaciais. Ou seja, é possível ter acesso a uma planilha eletrônica, a mais complexa possível, né? Mas não permite eu visualizar, por exemplo, uma ponte, um talude ou um trecho de rio. Ou seja, não permite eu visualizar as diversas entidades geográficas, né, que se encontram no meio ambiente, no espaço da minha responsabilidade, né, do meu município. É necessário, então, incorporar essa estrutura de banco de dados. É um elemento que permita saber exatamente a localização geográfica. Ou seja, é necessário inserir nesse banco de dados, né, as coordenadas geográficas. Estamos falando, portanto, de um banco de dados espacial, ou seja, um banco que armazena dados que possui uma localização geográfica. Estamos falando de dados georreferenciados. Os mapas do meio físico georreferenciados, né, inseridos em um sistema de projeção cartográfica, a exemplo de um mapa de solo, de um mapa geológico, um mapa de vegetação, a hidrografia de uma região, são eles dados espaciais. E para que eles possam ser visualizados e manipulados, ou seja, para que eu possa trabalhar com esses dados no ambiente computacional, eu preciso utilizar os recursos do geoprocessamento. E para isso é necessário que esses mapas estejam associados à plataforma SIG, né? Sistema de Informação Geográfica. E com isso, então, é possível visualizar mapas georreferenciados, ou seja, mapas inseridos em um sistema de projeção cartográfica, né? E nesse mapa é possível, então, colocar tudo aquilo que interessa, né, à prefeitura, no processo de gestão municipal. Desde um poste, uma escola, posto de saúde, hospital, né, toda a rede de drenagem natural do município, né, ou seja, a sua hidrografia, entre outras entidades geográficas que se querem inserir nessa base cartográfica. Essa base cartográfica, portanto, eu diria que se constitui um verdadeiro repositório de dados. A gente pode dizer que algo em torno de 80% das informações, eu vou até repetir isso aqui, olha, algo em torno de 80% das informações utilizadas para gerir uma prefeitura estão relacionadas à localização geográfica. E aí que os recursos do geoprocessamento se tornam indispensáveis. Além de permitir a visualização das diversas entidades geográficas, né,
a exemplo de uma ponte, um talude, um trecho de rio, é possível também espacializar dados alfanuméricos. Os dados alfanuméricos, como abordado antes, são aqueles que, em geral, se encontram na tabela, né, numa planilha. A exemplo de dados censitários, socioeconômicos, PIB, entre outros. E esses dados eu posso espacializar. Gente, é o seguinte, olha, falando sobre espacialização de dados, eu não posso deixar de me referir um exemplo clássico que fala sobre o poder da espacialização de dados. Nesse próximo slide aqui, é mostrado a cidade de Londres, isso em 1854, onde ocorreu uma grave epidemia de cólera. A doença até então desconhecida e muito menos a sua forma de contaminação. Um médico da cidade, Dr. John Snow, após mais de 500 mortes, teve a ideia de indicar em um mapa a localização de todos os doentes e de todos os poços d'água. Naquele tempo, era a principal fonte de abastecimento. O Dr. Snow verificou que a maioria dos doentes moravam nas proximidades de um determinado poço. Esse poço foi lacrado. E esse lacre contribuiu significativamente para debelar a epidemia. Esse fato forneceu evidência, mas em seguida comprovada, de que a cólera era transmitida por ingestão de água contaminada. Caso esses dados não fossem plotados em um mapa, dificilmente chegaria à conclusão da relação que existia entre os casos de cólera, né, e os postos de abastecimento. Isso passou, então, a ser considerado como um exemplo clássico, né, do poder que tem uma análise feita por meio de dados espacializados. Esse termo, o poder da espacialização de dados, na realidade se refere a um paper sobre geoprocessamento que eu li há décadas atrás, que tinha exatamente esse título: o poder da espacialização de dados. Obviamente que hoje é muito mais fácil, né, esse processo de espacialização de dados. Ou seja, já de posse de uma base cartográfica devidamente referenciada, é possível facilmente inserir nessa base todos os dados de interesse do município, quer sejam eles dados alfanuméricos ou espacial. Eu vou mostrar aqui nesse próximo slide um trabalho que foi feito pelo grupo do Canal do Sertão Baiano. Nesse trabalho, foi possível pegar os dados do IDH no site do IBGE, portanto, dados alfanuméricos que estavam em uma planilha eletrônica, e gerar esses mapas aqui que mostram a evolução do índice de desenvolvimento humano por município nos anos de 1991, 2000 e 2010. Dispensa-se comentários o fato de que se torna muito mais fácil se fazer uma análise tendo como base dados espaciais, né, do que se fazer uma análise tendo como base apenas uma planilha eletrônica. Nesse caso específico aqui, rapidamente, com um simples olhar em diagonal, observa-se claramente um aumento gradativo do IDH no município aqui de Senhor do Bonfim. A gente pode ver aqui vermelho, né, rosa e amarelo, em 2010. Sem dúvida que diversas outras conclusões, né, podem ser obtidas se fizer uma análise um pouco mais criteriosa. Relativamente ao meio físico, né, exemplo da geologia, geomorfologia, solos, vegetação, entre outros, caso seja de interesse da prefeitura, né, muito facilmente possível, então, inserir esses diversos mapas temáticos, né, em uma plataforma SIG. Utilizando, obviamente, um software de geoprocessamento. Eu vou entrar aqui na tela do QGIS. E essa aqui é a tela do QGIS. O QGIS é um software de processamento bastante utilizado.
Seria um software livre, né? Baixa-se gratuitamente pela internet. Software muito bom, muito poderoso. Né? Eu diria, inclusive, cada vez mais utilizado no mundo inteiro. Vamos admitir, por exemplo, que uma determinada prefeitura, e aqui eu mostro a área de um determinado município, é que o prefeito tem interesse em saber as características da vegetação na área do seu município. Então é só habilitar aqui o campo da vegetação e está disponível um mapa de vegetação. E como esse mapa está associado a um banco de dados, com um simples clique com o mouse do computador, ele obtém a informação dos diversos tipos de vegetações que ocorrem no município. Rapidamente também é possível visualizar a redrenagem natural. É possível, inclusive, que o prefeito tenha interesse em saber os tipos de rocha que ocorrem no município. Sobretudo diante da possibilidade de alguma ocorrência mineral, por exemplo. Ele faz, então, a inserção de um mapa geológico com todas as informações contidas no seu banco de dados. E o mesmo procedimento poderá ser feito com os demais mapas de interesse, né? Processos de gestão do município. A hidrografia, por exemplo, pode ser incorporada no seu banco de dados as características de vazão, né? Potencialidade de barramento, inclusive associadas às demandas hídricas do município, que obviamente também tem que estar inserida no seu banco de dados. Com muita facilidade também, nessa base pode ser inserida imagens de satélite. Sobretudo na área rural. Né? Na área urbana, por se tratar de uma área menor, pode se desenvolver também um trabalho com a utilização de fotos obtidas por drone. Eu vou mostrar aqui uma foto obtida por drone. Essas fotos aqui, elas possuem altíssima resolução espacial. Em pontos estratégicos, podem ser colocadas placas georreferenciadas por meio de GPS de alta precisão, onde são obtidas, além das suas coordenadas geográficas, também as suas cotas. E como essas placas são visualizadas nas fotos geradas pelo drone, temos aí excelentes pontos de controle. Com isso é possível gerar um mosaico. É um mosaico com um nível de precisão cartográfica muito boa. Esse mosaico aqui, por exemplo, aqui no município de Catu, no estado da Bahia, é resultado da junção de mais de 9.000 fotos. Esse mosaico, portanto, se constitui uma carta-imagem devidamente georreferenciada, que está inserida em um banco de dados espacial, e pode se constituir um excelente insumo para o desenvolvimento de diversos projetos das mais variadas possíveis. Como dito antes, nas placas utilizadas como ponto de controle, além, obviamente, das coordenadas geográficas, foram obtidas também as cotas dessas placas. E com isso foi possível, então, gerar um modelo digital do terreno. E com esse modelo digital do terreno, foi possível, então, a extração das curvas. Nesse caso aqui, essas curvas de nível estão intercaladas a cada metro, cujo nível de precisão bastante aceitável, né, no âmbito do planejamento. Muito em função das coordenadas e cotas obtidas com GPS de alta precisão. E cujos dados foram utilizados como âncora, né, no processo de geração do modelo digital do terreno. Considerando, portanto, que eu tenho uma carta-imagem de alta resolução espacial, associado aqui a essas curvas de nível, que estão intercaladas a cada metro, que não haveria nem a necessidade desse nível de detalhamento. Além dos diversos projetos que podem ser desenvolvidos, eu posso também inserir nessa minha carta-imagem aqui todos os postos de saúde, hospitais, entre outros equipamentos ligados à Secretaria da Saúde. Eu posso facilmente plotar todas as escolas, universidades,
postos de saúde. E lembrando, todas essas escolas, universidades, postos de saúde são entidades geográficas. E todas essas entidades geográficas estão associadas a um banco de dados. E nesse banco de dados são inseridos todos os dados que interessam a gestão municipal. Se eu quero, por exemplo, saber quantos alunos estão matriculados em uma determinada escola, facilmente, com um simples clique do mouse do computador, eu obtenho essa resposta. É só clicar no íconezinho que vai ser mostrado na tela do computador, que representa uma escola. A mesma coisa acontece com o posto de saúde. Quantos médicos? Quais médicos? Quantos pacientes são atendidos por dia? E assim vai. Nós fazíamos, inclusive, uma estimativa da população do bairro, simplesmente por meio da contagem de unidades habitacionais que são facilmente identificados. E neste caso, inclusive, pode ser inserido o nome do proprietário, a área do imóvel, né? Fazer uma atualização dos cadastros dos imóveis, possibilitando, inclusive, um maior controle do IPTU. Eventuais loteamentos clandestinos, por exemplo, podem ser facilmente identificados. E nesse caso, o gestor pode simplesmente desenvolver ações para regularizar esses loteamentos. Vazios urbanos. Vazios urbanos também podem ser facilmente mapeados. Né? Nesse caso, a prefeitura também pode desenvolver ações no sentido de promover a sua ocupação. Eventualmente, também pode existir áreas em que a prefeitura tem interesse em incentivar ou até mesmo restringir determinados usos do solo. Neste caso, é possível facilmente identificar essas áreas, tanto se tratando em área urbana como no meio rural. Na área urbana pode ser utilizada imagens obtidas por drones, né? E na zona rural pode ser utilizada imagem de satélite de alta resolução espacial. São bastante utilizados a preços totalmente acessíveis. Inúmeros outros exemplos ainda poderiam ser citados. Mapeamento do sistema viário, por exemplo, né? Correlacionando-se a rede viária com as demandas de transporte, sobretudo na área urbana. Gerenciamento da rede de água e esgoto, planejamento da coleta de lixo, né? Atualização do cadastro imobiliário, informações socioeconômicas, entre outros exemplos que poderiam ser citados. Portanto, eu concluiria aqui esse vídeo dizendo que nos tempos atuais, a utilização dos recursos do geoprocessamento, apoiado na informação de dados espacial, é o que pode fazer a diferença entre uma gestão de sucesso e uma gestão, eu diria que, uma gestão cujo gestor deixou muito a desejar. Eu gostaria ainda de ressaltar que muitas vezes a grande maioria dessas informações que eu abordei aqui nesse vídeo já existem e está disponível no próprio município. O problema é que eles estão dispersos e desestruturados. Né? Desestruturados nas várias secretarias que existem, né, na prefeitura. E aí eu me refiro não só no âmbito municipal, como também no Estado. Fundamental, portanto, integrar essas bases, essas informações, né, é uma base de dados única, né, de uso compartilhado de todos os agentes da administração, quer seja municipal ou estadual. Chama atenção ainda para o fato que a utilização do geoprocessamento no processo de gestão de um determinado município elimina em grande parte a apropriação do poder da informação, muitas vezes incorporadas por alguns técnicos. Gente, olha, eu vou repetir essa frase. Apropriação do poder da informação. Isso acontece e é péssimo para a instituição. Eu tenho visto muito isso, ou seja, concentração de informação em determinado setor, né?
em um determinado indivíduo. Isso não é bom. Eu finalizaria aqui esse vídeo dizendo que esse tipo de trabalho, ou seja, a utilização dos recursos do geoprocessamento no processo de gestão municipal, trata-se de um trabalho vivo, né? Um trabalho dinâmico, né? Onde hoje você tem uma grande quantidade de informação e sistematicamente você vai atualizando essas informações, né? inserindo no sistema novos dados à proporção que se vem obtendo esses novos dados. Portanto, esse é o tipo de trabalho que não para em biblioteca de órgãos governamentais. Esse trabalho é um sistema, né? E por se tratar de um sistema, o que precisa é apenas que esse sistema seja alimentado ao longo do tempo, ao longo das diversas gestões, independente de partidos políticos. Dispensa-se comentários. É que um trabalho dessa natureza vai refletir diretamente na economia de tempo, né, e custos envolvidos no processo de gestão municipal. Habilitando, inclusive, o município a pleitear verbas, né, no âmbito estadual ou federal, de modo que seus projetos, né, possam ser viabilizados. Gente, olha, é isso aí. Olha, espero que alguém, né, algum gestor municipal, quem sabe, né, possa tirar proveito desse vídeo. Um grande abraço a todos.